Por que Jesus teve que se encontrar com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Alguns locais na Terra pareciam ter uma aura sobrenatural, quase como se estivessem tocando o céu. O Monte da Transfiguração era um desses lugares. Parecia que a fronteira entre nosso mundo e o divino desapareceram brevemente. Foi um dos eventos mais místicos registrados no Novo Testamento. Imagine isso. Jesus leva consigo 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, até o topo de uma montanha alta. Eles não tinham ideia do que iriam encontrar lá, mas, ao alcançarem o cume, deparam-se com uma visão inacreditável. Jesus, o homem que eles conheciam, de repente se transforma, irradiando uma luz intensa semelhante ao sol. E como se isso já não fosse surpreendente o bastante, 2 figuras ilustres do passado, Moisés e Elias, aparecem ao lado de Jesus, conversando com ele como velhos conhecidos. Ele foi transfigurado diante deles, com seu rosto brilhando intensamente e suas vestes ficando tão brancas como a luz, como diz em Mateus 17:2. Mas e se eu lhes dissesse que essa montanha guarda segredos não apenas para os discípulos Pedro, Tiago e João, mas para todos nós? Descubra nesse vídeo o acontecimento sobrenatural e desvendaremos as mensagens mais profundas que essa experiência resplandecente no topo da montanha possui para cada um de nós hoje. Naquele momento, Jesus não era mais o humilde mestre ou curador que eles conheciam. Ele estava resplandecendo com uma glória divina. Era como se o próprio céu tivesse se manifestado e estivesse revelando sua majestade bem ali na montanha. A presença de Elias e Moisés, figuras que viveram séculos antes, conversando com Jesus como velhos amigos, foi um poderoso indicativo de que ele estava profundamente conectado à história e às profecias de Israel. E assim como esse evento começou de maneira abrupta, terminou igualmente rápido. A nuvem se dissipou, Moisés e Elias desapareceram e Jesus retornou à sua aparência normal. Contudo, os discípulos jamais esqueceriam aquele dia. Tinham testemunhado um vislumbre da verdadeira glória de Jesus, uma pista sobre sua real identidade. O Filho de Deus, de natureza divina, eles desceram da montanha com suas mentes um tanto atordoadas e corações sobrecarregados. No entanto, Jesus deu a eles instruções rigorosas para que não relatassem a ninguém o que haviam presenciado até depois de sua ressurreição. Eles acataram essas ordens, mas ficaram repletos de perguntas, ponderando o verdadeiro significado da visão e o que a referência de Jesus à sua ressurreição implicava. Pedro, conhecido por sua impulsividade, interveio. Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se desejares, vou construir 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, conforme está escrito em Mateus 17:4. Talvez, no auge de seu entusiasmo, Pedro tenha desejo de preservar esse momento, criando uma lembrança duradoura dessa reunião divina. Entretanto, o clima da experiência ainda estava por vir. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e uma voz emanou da nuvem, proclamando: Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Escutem-no, conforme está escrito em Mateus 17:5. Essa voz celestial lembra outro momento importante, o batismo de Jesus, no qual uma proclamação semelhante foi feita, narrado em Mateus 3:17. Essa declaração não deixava dúvidas acerca da identidade e da missão de Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus instruiu-os a guardar silêncio a respeito dessa visão até após sua ressurreição, indicando que, embora a transfiguração tenha antecipado sua glória, a narrativa completa ainda estava por se desdobrar com sua morte e ressurreição. Eles mantiveram esse segredo entre si, discutindo o que ele quis dizer com ressuscitar dentre os mortos, conforme está escrito em Mateus 17:1. Por outro lado, Moisés foi um humilde pastor escolhido por Deus para liderar os israelitas na jornada para fora do Egito. Contudo, como todo ser humano, Moisés não estava isento da mortalidade. Apesar de seu papel crucial e da relação próxima com Deus, ele não pôde ingressar na terra prometida devido a transgressões passadas.
De acordo com o livro de Deuteronômio, está escrito: Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e foi sepultado num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje onde está seu túmulo. Deuteronômio 34, 5, 6. A jornada terrena de Moisés chegou a seu término, mas sua história não termina aí. Dando um salto de centenas de anos, encontramos Jesus, a personificação do amor e da salvação divina. Enquanto Moisés representava a lei dada por Deus, Jesus incorporava a graça e a verdade que fluíam por meio dele. A transfiguração uniu o antigo e o novo, a lei e a graça, Moisés e Jesus. A presença de Moisés ao lado de Jesus no monte simbolizava essa conexão entre o passado e o presente. A transfiguração marcou a continuidade do plano de salvação de Deus. Elias, por sua vez, ocupou uma posição proeminente como um dos profetas mais influentes e dinâmicos do Antigo Testamento. Ele viveu em uma época na qual Israel havia se desviado do Deus verdadeiro e estava adorando ídolos, principalmente durante o reinado do rei Acabe e sua esposa Jezabel. A missão de Elias era convocar o povo de Israel a retornar ao culto a Deus. Mas o que exatamente representava a transfiguração e qual era seu significado? Por que ocorreu nesse momento específico? O Monte da Transfiguração não se limitou a uma mudança na aparência de Jesus. Ele simbolizou profundamente a natureza divina de Jesus e seu papel singular na grandiosa narrativa da relação entre Deus e a humanidade. A Transfiguração foi um breve instante em que Jesus revelou seu aspecto divino, estabelecendo sua conexão com Deus e a continuação do trabalho iniciado por líderes do passado, como Moisés e Elias. Para Pedro, Tiago e João, esse evento serviu como uma confirmação de suas crenças e uma visão adiantada das maravilhas que estavam por vir. A importância do Monte da Transfiguração na Bíblia reside no fato de que as montanhas não eram simplesmente elevações geográficas. Elas eram locais especiais onde eventos cruciais e transformadores aconteciam. Devido à sua elevação, as montanhas pareciam estar mais próximas do céu e, de certa forma, mais próximas de Deus. Um exemplo notável é o encontro de Moisés com Deus no Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos, que moldaram o arcabouço moral e espiritual dos israelitas por gerações. A montanha se tornou um ponto de encontro entre o divino e o mundo terreno. No contexto do Novo Testamento, a transfiguração de Jesus, com os discípulos testemunhando a aparição e conversa de Moisés e Elias com Jesus, não foi meramente uma demonstração de divindade, mas um momento de grande relevância. O Monte da Transfiguração representou confirmação divina. A voz celestial que ecoou do céu confirmou a identidade de Jesus como o Filho de Deus e enfatizou a importância de seus ensinamentos. Um lugar de revelação. Assim como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, o Monte da Transfiguração se tornou o local onde os discípulos obtiveram uma compreensão mais profunda da natureza e da missão de Jesus. Continuidade. A presença de Moisés e Elias demonstrou a ligação entre o Antigo Testamento e a missão de Jesus, sugerindo que Jesus era o cumprimento das leis e profecias do passado. A escolha do Monte da Transfiguração como cenário para esse evento ressaltou a importância inegável do Messias que Jesus representava. O supremo ato de sacrifício, no qual Jesus removeu os pecados do mundo e reduziu a distância que separava a humanidade de seu Criador, é de grande significado. A transfiguração de Jesus na montanha representou um vislumbre para Pedro, Tiago e João da gloriosa natureza de Jesus antes de sua encarnação humana e de seu futuro esplendor. Este evento pode ter sido o cumprimento da alusão de Jesus anteriormente feita, quando mencionou que alguns de seus seguidores o veriam em sua forma verdadeira antes de morrerem, conforme relatado em Mateus 16, 28. O que exatamente aconteceu? A Bíblia não fornece um relato detalhado da conversa entre Jesus, Moisés e Elias. No entanto, de acordo com o relato de Lucas, eles apareceram em um esplendor glorioso,
conversando com Jesus e discutindo os eventos que logo ocorreriam em Jerusalém, nos quais ele desempenharia um papel crucial. Lucas 9, 30, 31. Em essência, a transfiguração serve como um momento de ligação, conectando as histórias e profecias do Antigo Testamento com a revelação do Novo Testamento sobre Jesus como o Messias. Essa montanha simboliza a convergência do passado e do presente, destacando Jesus como um elo entre eles. Isso sugere que a conversa provavelmente envolveu a missão iminente de Jesus em Jerusalém, incluindo sua próxima paixão, morte e ressurreição. Após o espetáculo surpreendente na montanha, onde Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, revelando sua natureza divina e dialogando com Moisés e Elias, o grupo retornou para se reunir com os outros discípulos. O ar deveria ter sido impregnado de reverência enquanto os 3 discípulos escolhidos tentavam compreender o que haviam testemunhado. À medida que se aproximavam da base da montanha, depararam-se com uma grande multidão, que incluía mestres da lei envolvidos em discussões com os discípulos. A transfiguração foi um momento crucial que confirmou a identidade de Jesus como o Filho Divino de Deus. Foi também um momento que prenunciou a jornada que estava por vir. A descida da montanha pode ser vista como uma metáfora para os desafios que Jesus enfrentaria em sua missão. Enquanto o topo da montanha representava um local de revelação divina, a base era o lugar onde os problemas do mundo real aguardavam, como o caso do menino possuído por um demônio. Após a transfiguração, Jesus começou a falar abertamente sobre seu próximo sofrimento, morte e ressurreição. Assim, a transfiguração não foi apenas um momento de esplendor, mas também uma preparação e confirmação para os eventos vindouros. A partir desse momento, Jesus começou a instruir seus discípulos sobre a necessidade de ir a Jerusalém, sofrer nas mãos das autoridades religiosas e ser morto, com a promessa de sua ressurreição no 3º dia. Jesus é a solução para o maior dilema da humanidade. Ele representou o cumprimento total das promessas antigas, profecias e leis. Por meio dele, a salvação tornou-se possível e o amor de Deus foi revelado em sua plenitude. No versículo 1 do capítulo 17 de Mateus, encontramos um evento profundo que une muitos aspectos das Escrituras. As montanhas desempenham um papel proeminente nas histórias bíblicas como lugares de encontros com Deus. Moisés encontrou Deus no Monte Sinai, Elias teve sua própria experiência transformadora no Monte Horebe, e agora Jesus escolhe uma montanha como cenário para uma revelação de grande importância. Moisés e Elias, 2 notáveis figuras do Antigo Testamento, representam o cumprimento da lei e das profecias. Moisés personifica a lei, tendo entregue os 10 mandamentos aos israelitas, enquanto Elias simboliza os profetas, conhecido por seu zelo pelo Senhor e por confrontar a idolatria. Sua presença ao lado de Jesus carrega um significado profundo. Jesus é o cumprimento tanto da lei quanto das profecias. No contexto das Escrituras, a lei faz referência principalmente à Torá, que compreende os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Esses livros incluem uma combinação de história, profecia e mandamentos dados por Deus aos israelitas por meio do profeta Moisés. No entanto, a lei era mais do que um conjunto de regras. Ela funcionava como um espelho que revelava a imperfeição e pecaminosidade da humanidade. Ninguém conseguia obedecer perfeitamente toda a lei, evidenciando que todos necessitavam de redenção. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 10, 4: pois o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Isso não significa que a lei tenha perdido sua importância, mas que seu propósito se cumpriu em Jesus, apontando para ele como a resposta à necessidade de redenção da humanidade. Quanto ao cumprimento das profecias, a história de Jesus cumprindo as profecias representa a promessa eterna e o plano de redenção de Deus. O Antigo Testamento, uma crônica dos israelitas, está repleto de profecias sobre o advento de um Messias.
Essas profecias, estendendo-se por séculos, são como peças de um quebra-cabeça esperando serem unidas pela vinda de Jesus. Ele é a resposta às antigas promessas e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Seu objetivo final era reconduzir a humanidade a um relacionamento correto com Deus. A Bíblia é mais do que um livro sagrado. É um legado de sabedoria, fé e inspiração que tem moldado a história da humanidade. Esperamos que esta viagem tenha enriquecido sua compreensão e apreciação das narrativas bíblicas. Não se esqueça de dizer o que achou do vídeo nos comentários abaixo. Se inscreva em nosso canal para continuar levando o Evangelho a mais pessoas. Até o próximo vídeo.